chegou a ele e falou: o Senhor é contigo, homem valente. Ainda que você não esteja tendo resultados imediatos, mas o fato de você estar trabalhando, de você estar orando por uma célula que você ainda não tem, de você estar orando por um sonho que você ainda não viu possibilidade, de você estar jejuando, lendo a Bíblia, se preparando, se organizando, estudando, levando Deus a sério, sendo fiel, aquilo que você está fazendo, o Senhor está percebendo, e chega uma hora que Ele fala: gostei, eu te chamo, e de repente quando Ele te chama as coisas mudam. Mudou para Gideão, mudou para Moisés, que estava há 40 anos esquecido lá na montanha de Midian, mudou para quem ele chamou, mudou para Davi, que era um pastor de ovelha, excluído também da sociedade dos soldados de Israel, mudou para ele, e mudou para Bartimeu. Ninguém era Bartimeu, até Jesus chamá-lo. Ninguém era Bartimeu, até ser chamado por Jesus. O Evangelho, queridos, é um relato histórico de pessoas destruídas, casamentos acabados, vidas arrebentadas, pessoas do fundo do poço, que um dia ouviram a voz do Senhor, pessoas que estavam inundadas de pecados, pessoas que estavam destruídas, doentes, machucadas, pessoas corruptas, pessoas erradas, que um dia ouviram a voz do Senhor e foram sendo transformadas pelo poder de Deus, pelo poder da salvação, pelo poder do Evangelho. O Evangelho, queridos, é um relato histórico de pessoas que não prestavam e passaram a prestar quando ouviram o chamado do Senhor Jesus. Isso pode mudar a vida de qualquer pessoa. É por isso que nós iniciamos esse programa Transformação na televisão, porque acreditamos que quando Jesus chega na vida de uma pessoa, as coisas mudam, são transformadas. Lá em Viçosa, nós estamos trabalhando com famílias que são vítimas da idolatria num nível terrível. E a gente percebe como a idolatria afeta a vida econômica, a vida acadêmica, a vida social de tal maneira. A deformação física é fruto da idolatria. E a gente percebe lá pessoas faltando órgãos genitais, pessoas com deformações físicas em função daquela influência pesada da idolatria. Então a gente percebe como elas estão debaixo de uma opressão. Aí o Evangelho chega e as pessoas começam a ser curadas. Aquela casa suja e desorganizada, daí a pouco começa a ser pintada, começa a ser limpa, a família começa a ser restaurada, o casamento começa a ser restaurado. Então, da mesma maneira que o Evangelho mudou a vida desse Bartimeu, mudou a vida de tantas pessoas, ele entra na sua vida e a situação precisa ser mudada. E eu declaro nessa manhã que muitas mudanças virão na sua vida no ano de 2007, por causa desse Evangelho que você tem aí no seu coração, na sua vida. Uma outra coisa importante, queridos, e que é evidência de uma transformação, de um chamado, é que Bartimeu, ao ouvir a voz de Jesus, ao ser tocado por Jesus, ao ser chamado por Jesus, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, ele pegou aquela capa que representava a sua vida passada, que representava o seu estigma. Ele era conhecido por aquela capa, por aquela situação de mendicância. Ele pegou aquela capa e jogou fora. Primeira coisa, não vou precisar mais dessa vida. Não vou precisar mais de depender dessa situação de mendicância. Não vou mais precisar da ajuda das pessoas, porque agora eu tenho uma fonte que me sustenta, que me ajuda, que me chamou, que vai me sustentar daqui para frente. Então ele pega aquela capa e joga fora. A segunda atitude desse homem, que estava no buraco, no fundo do poço, que estava numa situação que eu já mencionei aqui, ele precisava romper com aquele problema emocional. Então, a Bíblia diz que ele se levantou de um salto. Se a pessoa não tomar uma decisão, não acordar um dia de manhã e falar: a partir de hoje eu vou ser santo, a partir de hoje eu vou começar a estudar essa palavra, a partir de hoje eu vou me posicionar como líder, como homem de Deus, a partir de hoje eu vou me tornar o marido que a minha esposa precisa, a esposa que meu marido precisa, o filho que meu pai precisa, o empregado que o meu patrão precisa, ou o patrão que o meu empregado precisa. Se ele não tomar uma decisão, ele nunca muda. Muita gente fica assim:
Se Deus tocar no meu coração, eu paro de bater na minha esposa. Não tem gente que fica assim? Tem gente que fala assim, não pastor, se Deus falar comigo eu dou meu carro, dou minha casa, se Deus falar comigo eu dou uma oferta. Muita gente fala isso. Se Deus falar comigo eu paro de fumar, paro de beber. Mas o curioso é que há pessoas da Bíblia que tiveram a atitude de se lançar em Deus e de impressionar Deus com essa atitude de paixão. Deus não falou com Bartimeu, levanta correndo, vem de um salto, não. Deus falou, vem. E ele falou, o quê? Jesus me chama. Ele deu aquele pulo e saiu correndo. Uma disposição tremenda. Deus está levantando uma geração que não espera as circunstâncias favoráveis para romper financeiramente, para romper como líder, para romper como marido, como mulher, como instrumento de Deus. Mas uma geração que antes mesmo de ouvir a voz de Deus, acorda 3 da manhã e começa a invocar o Senhor. E antes mesmo que a cidade da fé esteja construída, já tem problema, porque já tem mais de 30 mil pessoas para entrar lá em cima. Deus está à procura dessa geração. E o pastor vai ter que no dia da inauguração falar assim, olha gente, nós temos um problema, vamos ter que começar com 2 cultos. Você crê nisso? Aleluia! Deus está à procura de uma geração que anda na frente do tempo, na frente do relógio. E esse homem aqui, ele não dependia da circunstância. Jesus me chamou. Então ele se levantou, saiu correndo e ele falou, estou indo, porque Jesus me chamou. Eu estou indo. É uma pessoa empolgada com Jesus, é empolgada com o Evangelho. Queridos, nós vivemos num Brasil de pessoas apaixonadas com o futebol. Não é verdade? Vestem a camisa, se envolvem com a torcida, gritam, choram, se emocionam, vão para o estádio, fazem aquela festa toda, por causa de um momento. Mas Deus está levantando a geração Bartimeu. A geração que teve um começo ruim, a geração que teve um histórico negativo, que viveu um tempo ruim, mas um tempo ruim que acabou, porque desde que encontrou Jesus, é só mudança, é só transformação, é só milagre, é só disposição, é só alegria, porque se Jesus entrou na nossa vida, queridos, tem que mudar toda a realidade, o luto vira festa, quando Jesus está conosco. Deus está levantando essa geração Bartimeu, uma geração que tem disposição, uma geração que trabalha, uma geração que gera o avivamento, que gera o milagre, e eu creio que você é essa geração. Toda vez que eu venho aqui em Patinga, toda vez que eu participo daquela reunião da quarta-feira, e eu percebo uma coisa muito interessante nessa igreja, quando a gente fala, vamos orar, já tem uns que falam assim, Senhor, levanta a cabeça e fica tranquilo, mas tem uns que começam assim, ó. Tem umas pessoas que não esperam o toque para cair, eles caem primeiro e depois são tocadas. Tem pessoas que são extravagantes no culto, extravagantes na adoração, e Deus está à procura de pessoas assim, que o surpreenda, pessoas que vão além do que está sendo pedido. Uma geração empolgada, apaixonada, uma geração de Bartimeu. Levanta-te, Ele te chama. Ele lançou a capa. Eu vi uma história, estava até contando para o pastor, de um homem que bebia muito e tossia muito. E ele foi dar um testemunho na igreja, que foi na verdade um testemunho. E ele falou, irmãos, glória a Deus. Antigamente eu bebia e tossia. Mas desde que eu aceitei Jesus, eu bebo e não tusso mais.
Queridos, esse Bartimeu era diferente. Jesus o chamou, ele pegou a capa e jogou fora. Ele rompeu com o seu passado estigmatizado. Ele rompeu com dos seus defeitos de caráter. Ele rompeu com as suas limitações. E ele falou: com Jesus será diferente. Eu não preciso dessa vida. Eu não preciso dessa história. Eu não preciso dessa ferida, dessa depressão, dessa doença, dessa mágoa, desse ódio, desse pecado. Porque agora eu estou indo para Jesus e a minha vida é outra. Deus está à procura dessa geração. A Bíblia diz que ele se levantou de um salto